Abra sua Bíblia em Mateus 26. Uma breve pausa aqui em nossas discussões em Efésios. Se Deus quiser, nós voltamos no próximo domingo ao ouvir o Senhor falar conosco Efésios. Hoje, Mateus 16, mas um pouco diferente do que os irmãos estão acostumados a ouvir. Não uma exposição sequenciada dos versículos, mas apenas um texto base para nos nortear acerca de um assunto, desse tema, o tema da ceia do Senhor. Mateus 26, versículo 26 ao versículo 30, um dos textos bíblicos que nos apresenta, nos narra a instituição do sacramento. Mateus 26 ao 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. E, meus irmãos, como eu falei, é um texto para nos nortear nesse tema, nesse assunto da ceia do Senhor. Eu, há algum tempo aqui, preguei em Josué capítulo 5 e fiz algo semelhante. Lá em Josué capítulo 5, você deve lembrar, é um texto que nos apresenta um dos momentos na história da redenção onde houve uma renovação da aliança do Senhor Deus com o seu povo. E essa renovação da aliança, ela passa por uma lembrança dos sacramentos instituídos na antiga aliança. O povo é instruído a voltar a praticar a circuncisão, bem como também a Páscoa do Senhor. Isso acontece ali em Josué capítulo 5. E naquela ocasião eu preguei em Josué 5 como um texto norteador para abordar a teologia dos sacramentos. De forma resumida, claro. Semelhantemente ao que eu farei agora. Um texto norteador para falar desse tema da ceia do Senhor. E há muitas maneiras de abordar um assunto tão profundo como esse. Eu resolvi usar uma estrutura que um puritano conhecido, inclusive, utiliza para abordar os pontos aqui relacionados à ceia do Senhor. De forma mais precisa, hoje nós ouviremos o Senhor falar conosco acerca dos objetivos da ceia do Senhor. Pelo menos alguns objetivos que a ceia do Senhor ela possui. E o primeiro objetivo que ela possui, eu quero que você já guarde isso e entenda esse objetivo primeiro, é que a ceia do Senhor, ela visa manter o cristão em continuada lembrança do sacrifício propiciatório que Cristo ofereceu uma vez por todas, por sua morte na cruz, para nos reconciliar com Deus. Veja, a ceia do Senhor, ela tem como objetivo ser uma continuada lembrança. E aqui você já percebe uma diferença entre a ceia do Senhor e o sacramento do batismo. Tem mais de uma, é claro, mas uma delas é que o batismo ele é um rito que ocorre uma única vez na vida de um cristão. Uma pessoa não é batizada duas vezes. A despeito de você conhecer algum caso assim, ou você pode ser que você diga, né? Não, eu passei por mais de um batismo. Não. Você pode ter tido água derramada sobre você mais de uma vez, mas batismo de fato só acontece uma vez. Uma única vez o batismo acontece. A ceia do Senhor difere do batismo nisso. É um sacramento de natureza continuada. Então, na própria essência da ceia, ela pede, na verdade, ela é instituída dessa maneira para que ela seja repetida. Não uma única vez, não somente um momento na sua vida cristã, mas durante toda a sua caminhada, na jornada que você tem em andar com Deus, você estará frequentemente provando deste
sacramento. Ligado a isso, e aqui é o ponto maior desse objetivo primeiro, é que a ceia do Senhor, ela é uma lembrança, ela serve como um memorial, uma lembrança do sacrifício expiatório, propiciatório de Cristo na cruz do Calvário, que ocorreu de uma vez por todas. Então, nós sempre frisamos, e eu farei isso aqui, que a ceia não é apenas um memorial. De fato, ela não é somente um memorial, como há alguns cristãos que lamentavelmente assim compreendem. De forma acabam diminuindo a importância da ceia, o seu peso, o seu valor, quando afirmam tratar-se apenas de um memorial. Contudo, se por um lado ela não é apenas um memorial, ela não é menos do que isso, e nós não podemos esquecer que ela também é isso. Também é um memorial. Também é um momento em que você é lembrado, e você, repito, é continuamente lembrado do que Cristo fez na cruz do Calvário. Observe que o texto de Mateus 26, que usamos aqui como texto norteador, mas passaremos por outros também, o Senhor diz: façam isto em memória de mim. Ou seja, a expressão aqui já evidencia, como aparece, por exemplo, em Lucas 22, 19, em memória de mim, já evidencia esse caráter memorativo, de lembrança, de algo que tem que ser frequentemente trazido às nossas mentes, que não pode cair no esquecimento. Não pode cair no esquecimento. O apóstolo Paulo ainda fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, ele diz assim: sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vocês farão isso repetidas vezes, e serão lembrados disso, e nesse ato vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Meus irmãos, a ceia do Senhor, ela é uma verdadeira celebração da igreja, onde a igreja serve a Deus, adora a Deus através deste sacramento. Deus fala com o seu povo através da administração do sacramento, e nós, na resposta que damos, comendo e bebendo desse sacramento, nós estamos também, nesse sentido, adorando e servindo ao Senhor nosso Deus, nos alegrando nesse momento. Isso não significa dizer que nós excluímos aqui o elemento da tristeza, do condoer-se pelo nosso pecado, que conduziu Cristo, que fez com que Cristo tivesse que morrer em nosso lugar. É claro que esse elemento está presente, mas a ceia, ela é também uma celebração, um momento de alegria, de festa, uma festa santa, na presença do nosso Deus, em culto solene. E aí eu tenho que entrar nesse ponto, é inevitável que eu não toque nisso, especialmente no contexto em que a gente vive esse atual momento no mundo, com relação ao período em que se é celebrado algo específico. Quero que você entenda o porquê que nós reformados, nós presbiterianos, não celebramos essa festa que se faz nesses dias chamada Páscoa. Por que a gente não faz isso? Eu normalmente sou perguntado sobre isso, provavelmente você também já deve ter ouvido, enquanto mais de posição de destaque você se encontra na igreja, como um pastor nesse caso, é impossível as pessoas não chegarem para você e fazerem perguntas, tirarem dúvidas. Então, se os irmãos passam por isso, quanto mais aqueles que estão pregando e ensinando frequentemente. Somos indagados. Então, vários irmãos muitas vezes perguntam, por que a gente não pode, por que a gente faz isso, enfim. E não foi diferente nos últimos dias, foi perguntado mais uma vez acerca desse assunto. Pois bem, deixa eu me explicar isso. Eu não vou adentrar em todos os detalhes, mas em algumas questões aqui. Lembra que eu já preguei um texto aqui em Êxodo capítulo 12? Vamos lá para Êxodo capítulo 12. E aqui de forma geral vamos ver isso em Êxodo 12. Êxodo 12. Se você quiser ver a coisa mais detalhada ainda, eu peço que você escute o sermão novamente, ou pela primeira vez no canal da nossa igreja, Êxodo 12. Mas veja aqui, pelo menos em termos gerais.
Êxodo capítulo 12 é o texto em que trata da instituição da Páscoa do Senhor. Vou ler aqui os primeiros versículos. Veja, do versículo 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Aquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, a comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Até aqui. Veja, a Páscoa do Senhor, ela foi instituída pelo próprio Deus na antiga aliança, não há dúvidas quanto a isso. E ela é instituída em qual contexto? No momento em que o Senhor vai livrar o povo do Egito, enviando assim a última praga, a 10ª praga, para matar todos os primogênitos do Egito, ele anuncia essa solenidade, essa celebração que seria feita ali, ou de forma ainda mais precisa, o âmago da coisa, o livramento que Deus iria propiciar ao seu povo através daquele sacrifício que seria feito. Atente-se para isso. Os primogênitos de Israel não foram salvos por serem simplesmente descendência de Abraão. Não foi o fato de possuírem o sangue de Abraão que os livrou do anjo destruidor, do próprio Deus que entrou no Egito e matou os primogênitos. O que fez com que aqueles primogênitos fossem livres, não sofressem a condenação, foi o sacrifício daquele cordeiro e o seu sangue ali passado nas portas, nas casas, para que o Senhor não adentrasse aquela casa e assim matasse o filho mais velho. E aí vem o significado da Páscoa. O próprio texto nos dá aqui, veja, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito. O Senhor, a palavra aqui, Páscoa, melhor dizendo, ela tem esse sentido, é o sentido de passar por cima. Isso significa Páscoa, passar por cima. O Senhor, naquela noite, no lugar de entrar naquela casa que estava com sangue, ele passava por cima da casa e não entrava e tirava a vida do primogênito. O que garantia isso? O sangue do cordeiro. Isso dava o livramento àquelas pessoas, àqueles meninos, àqueles filhos, E aí veja como a Páscoa tem algumas características aqui. Ela tinha que ser feita com aqueles elementos específicos, aquele animal dentro daquele padrão perfeito, macho, como Deus designou. Tinha uma data específica a ser celebrada, todo um padrão dado como o Senhor Deus ordenou. Lembre-se, essa é a ordem do Senhor em toda a sua palavra, especialmente no Pentateuco, isso aparece algumas vezes, como vimos no último dia do Senhor. Não, nada acrescentareis, nada. Eu dei o modelo, dei o padrão a vocês, especialmente com relação à minha adoração, e vocês devem seguir como meu povo fielmente aquilo que eu
prescrevi para vocês. Então, tinham várias características aqui relacionadas à Páscoa. Veja uma outra, que eu li aqui no versículo de número 14. Ela seria um memorial. Um memorial. De tal forma que, depois de realizada e o livramento sendo consumado, o que aconteceria? Depois daquela noite, os pais ensinariam aos seus filhos, de geração em geração, acerca do que Deus fez naquela noite. Ele nos salvou. Ele nos libertou do Egito. Ele nos livrou das mãos de Faraó. Ele nos tirou da condição de escravos e nos trouxe para a sua terra prometida. E ele fez isso, meus filhos, pelo sangue do Cordeiro. Foi assim que ele fez. Como um memorial. Como um memorial. Meus irmãos, é impossível nós não observarmos a correlação que existe entre Páscoa e ceia do Senhor. É inegável fazer isso. É algo que não tem como alguém fazer isso. Não tem. É bem verdade que alguns ainda tentam de alguma maneira fazer isso, como outras verdades estão claras na palavra de Deus. Mas se você, que de fato tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, habitando no seu coração, dentro de você, que lhe dá discernimento na sua palavra, e que ele também lhe deu conhecimento lógico, discernimento das coisas, você vê isso de maneira muito evidente, a correlação existente aqui. Não apenas em características semelhantes, mas mais do que isso, a natureza, a essência da Páscoa, e eu afirmo isso taxativamente, é a mesma que a da ceia do Senhor. A natureza, em essência, a Páscoa e a ceia são a mesma coisa. A mesma coisa. Para ficar ainda mais evidente a correlação, se é que poderia ficar, o Senhor Jesus Cristo, no texto que eu li de Mateus 26, ele institui a ceia do Senhor exatamente na ocasião da Páscoa. No mesmo período, no momento que eles estão celebrando a Páscoa, não deixando nenhuma dúvida, se é que existia, de que há uma clara correlação entre as duas coisas. Páscoa e ceia. E a correlação não é, como alguns costumam imputar a nós, reformados, a teologia da substituição. Talvez você já tenha ouvido ou lido alguma coisa sobre isso. É de forma pejorativa que eles fazem, especialmente os dispensacionalistas. Vocês creem na teologia da substituição, como se fosse simplesmente isso. O domingo substituiu o sábado, o batismo a circuncisão e a ceia a Páscoa, como se fosse uma mera substituição assim. Não é isso. Não assim como eles apresentam. Nós cremos, meus irmãos, é que a Páscoa do Senhor, ela continua na ceia do Senhor. Ela continua na ceia. Não foi uma mera substituição, mas há uma continuidade entre a Páscoa e a ceia, com diferença relacionada aos seus aspectos externos. A Páscoa, ela era celebrada com a morte de um animal, usando os pães asmos, as ervas amargas, num determinado dia do mês do ano, uma vez por ano. Existem algumas especificidades da Páscoa que não permanecem no contexto da Nova Aliança, uma vez que foram cumpridas na pessoa e na obra de Cristo. Sacrificar um animal hoje, seja em contexto de uma Páscoa, ou então de uma outra forma, adorar a Deus por meio do sacrifício daquele animal, é pecaminoso, como se isso, usando o modelo de culto da antiga aliança, eu digo. Precisamos agora sacrificar animais. Não, Cristo já cumpriu isso, como bem sabemos. E aí ele substitui isso, no caso, ele dá continuidade a isso, é essencialmente a mesma coisa, mas o que muda aqui são os elementos externos. Externos. Agora a refeição não é mais com o cordeiro, com esses pães, com essas ervas, é com o pão e com o cálice de vinho. Mas por que essencialmente é a mesma coisa? Porque a Páscoa, ela significava ali o livramento de Deus que ele concedeu ao seu povo através de um mediador. E esse livramento se deu por meio
do sangue derramado do mediador. O mediador teve que ser morto, teve que sofrer a punição no lugar do povo para que o livramento pudesse acontecer. Exatamente o que a ceia significa. Quando você come do pão e bebe do vinho, você está rememorando isso. O mediador, ele morreu em seu lugar, ele sofreu a punição que era para você, e assim você come e bebe em memória disso. Essencialmente, a mesma coisa. E aqui vem a resposta ao porquê que nós não celebramos a Páscoa nos termos que são feitos aí fora. Ora, por quê? Tem várias razões. Como eu disse, não vou adentrar em todas. Mas a primeira e mais evidente já diante dos seus olhos. Se a Páscoa tem continuidade na ceia do Senhor, faz algum sentido comemorar a Páscoa fora desse aspecto, desse âmbito da ceia do Senhor? Nenhum sentido. O mesmo argumento que é usado para isso, deveria ser usado, por exemplo, para defender a prática da circuncisão. Mas nós já não fomos circuncidados em Cristo quando fomos batizados? E assim com relação a qualquer outro aspecto da antiga aliança que tenha encontrado o seu cumprimento na pessoa de Cristo, na sua obra. Se usar um argumento para defender a festa da Páscoa, da sua continuidade, literalmente falando, logo podemos também usar argumentos semelhantes para defender outras solenidades do Antigo Testamento, do calendário litúrgico do Antigo Testamento. Mas observe como as pessoas costumam ser seletivas e escolher somente aquilo que é mais agradável, ou mais palpável, ou mais fácil de ser realizado, ou seja lá qual for a razão que conduz a essa escolha, essa seletividade. Isso aqui continua, isso aqui não. Mas não vendo na própria palavra de Deus aquilo que de fato continua e aquilo que encontra mais descontinuidade na pessoa de Cristo. Esse é o motivo principal. Porque você não encontra aqui nessa igreja, falando da Betel, por exemplo, um culto chamado culto de Páscoa. Olha como isso é absurdo. Esses dias você deve ter visto nas redes sociais, o pouco que eu tenho, mas só tenho 2, mas eu vejo alguma coisa ainda, pessoas postando, dizendo assim, hoje, por exemplo, eu vi postagens do tipo, Jesus ressuscitou. E as pessoas falando em torno disso, mas isso não aconteceu no primeiro dia da semana? E nós nos encontramos com o Senhor, atendendo a sua santa convocação, todo o primeiro dia da semana, tendo como fundamento a ressurreição de Cristo. Em outras palavras, nós já não adoramos ao nosso Deus, ao nosso Cristo, pela sua ressurreição, inclusive, nesse dia, todo santo dia do Senhor. Então, por que frisar, ou por que relembrar, ou por que enfatizar somente nessa suposta data que não a Bíblia, mas a autoridade meramente humana designou? Não faz nenhum sentido, meus irmãos. Nenhum sentido. É lamentável, eu falo isso, eu sei que a palavra é dura com relação a isso, é firme, mas sim, é em tom de lamento mesmo. Como nós temos igrejas presbiterianas que acabam incorrendo nesse erro também. E eu digo que isso é mais grave porque os nossos símbolos de fé, como daqui a pouco eu vou pontuar, lendo, são claros em rejeitar esse tipo de coisa. Claros. Você tem igreja onde não é feito o culto, simplesmente o culto de Páscoa no dia do Senhor, mas começa na quinta-feira a comemoração. Na quinta-feira. Tem a quinta, um culto, aí tem um culto na sexta, aí tem que parar o sábado, né? Eu ia falar uma coisa, talvez para malhar o Judas, né? Não sei, para fazer alguma coisa assim. Tem que dar uma paradinha, aí volta no domingo para poder ter o culto de Páscoa. E normalmente, nessas igrejas você tem os ministros usando roupas litúrgicas em referência, com algum significado religioso, em referência à data comemorada. Tudo isso fugindo ao padrão da palavra de Deus e fugindo da nossa tradição reformada, a nossa tradição presbiteriana, sendo mais preciso ainda aqui. Ou seja,
Não há amparo bíblico para isso, uma vez que a Páscoa é cumprida na pessoa e na obra de Cristo. E assim nós encontramos a sua continuidade. É interessante como a Páscoa ela é feita em nossos dias, essa Páscoa é comemorada, não só em nossos dias, né, já há muitos séculos, destoando do caráter bíblico. Você viu aqui quais são as características, pelo menos algumas delas, da Páscoa. Como é que se comemora a Páscoa aí fora? Como é que isso é feito? De várias maneiras, mas não seguindo ao rito aqui determinado por Deus. Vou ser mais claro com isso. Se queremos ser fiéis ao nosso Deus, alegando que tal coisa o agrada, é algo que vai, de fato, de acordo com a sua vontade, isso vai agradá-lo, nós temos que seguir o quê? A sua vontade revelada. Então, se fôssemos fazer uma Páscoa em nossa igreja, deveríamos fazer conforme que padrão? Que prescrição? Conforme o que o conselho inventa da igreja, o que o pastor pensa, o que qualquer membro pode dar opinião? Não, conforme o que Deus diz na sua palavra. Então, para sermos consistentes, temos que fazer uma Páscoa segundo o padrão de Êxodo, capítulo 12. Mas veja, fazer uma Páscoa segundo esse padrão seria claramente uma afronta a Cristo. Uma profanação do seu sacrifício. Porque ele já cumpriu isso. E aí, então, há aqui uma distorção. Então, vamos fazer a Páscoa de uma maneira cristianizada. Mas a cristianização, por assim dizer, a Páscoa, já existe na ceia do Senhor. Então, de todo jeito, o argumento não permanece de pé. Encontra sempre problemas, sempre graves dificuldades que não têm como ser resolvidas, a não ser através de falácias, de usos de outras fontes de autoridade, mas nunca a Bíblia, a palavra de Deus, como fonte de autoridade para fundamentar esse tipo de prática. O que a igreja fez, os apóstolos ensinaram, após a morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo e sua entronização, foi a igreja se reunir em o nome do Senhor para provar, para comer e beber do seu corpo e do seu sangue. Esse é o modelo apostólico que você vai encontrar em Atos, que você encontra nas epístolas. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Mesmo que depois você possa encontrar na história da igreja alguns homens que tentaram defender algum tipo de prática e até fazer da Páscoa, você não encontra um amparo bíblico para isso. Não encontra. Então essa é a razão. A Páscoa, ela é celebrada por nós, sim. Todo domingo, no sentido mais amplo, quando nós adoramos ao nosso Deus por meio de Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E isso é de maneira tangível, palpável a nós, especialmente no sacramento da ceia do Senhor. Ali nós temos a Páscoa sendo vista e provada por nós, a Páscoa do Senhor. Não precisamos de nada, de nenhuma invenção de homens, nenhum tipo de calendário litúrgico papista para estarmos assim em conformidade com a vontade do nosso Deus. Mas com relação a esse caráter, esse objetivo, melhor dizendo, acerca da ceia do Senhor ser um memorial. Como isso, meus irmãos, como a ceia do Senhor deveria trazer comoção à nossa alma, comoção a todos nós, lembrando do sacrifício que Cristo fez por nós. Quando nós tomamos do pão e do vinho, esse momento, que sim, eu disse que é de alegria, mas também deve ser de meditação séria e reverente acerca do que o Senhor Deus fez por nós. Como é lamentável, irmãos, nós termos um momento do sacramento da ceia do Senhor, irreverência e falta de seriedade acontecendo. Sim, é lamentável que isso ocorra. Não que em outros momentos do culto isso pode acontecer, não pode. Mas veja, no momento que estamos lembrando da morte de Cristo, como é que você vai... Para eu pensar com relação quando você pensa na morte de um ente querido seu. Alguém que você muito gostava, queria muito bem.
Eu imagino que você, quando lembra da morte, isso lhe traz dor, tristeza. Obviamente que um cristão não vai ser tomado por isso, de tal forma, a chegar ao desespero. Mas eu digo, há um sentimento de tristeza, de sobriedade, de você pensar sobre alguém que você perdeu. Agora, quanto mais deveria existir de nossa parte comoção quando lembramos a morte do nosso Salvador, que foi por causa do nosso pecado. Por quem nós somos, o que nós fizemos, que o conduziu à cruz, e a levar sobre si a maldição que era para nós. Então, sim, alegria, manifestação de gratidão a Deus pelo que Ele fez, mas ao mesmo tempo também, porque uma coisa não anula a outra, tristeza reverente e seriedade nesse momento. Em toda a administração do sacramento, quanto mais na sua recepção e na meditação desse memorial. Segundo objetivo, a ceia do Senhor, ela serve também com o propósito de confirmar a nossa fé. Confirmar a nossa fé. Meus irmãos, a ceia do Senhor, ela é, como um sacramento, um sinal e selo do pacto da graça. Um sinal e selo do pacto da graça. O que significa isso? Se tiver com a sua confissão de fé aí, pode abri-la. A confissão de fé de Westminster. Perdão, no capítulo 27, a confissão de fé dos sacramentos. É assim que começa a primeira sessão. Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios, confirmar o nosso interesse nele, bem como diferenciar visivelmente os que pertencem à igreja do restante do mundo e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Então a ceia, ela, como um sacramento, é um santo sinal e selo. Veja, um sinal, porque através desse sacramento, Deus está evidenciando para nós a sua fidelidade pactual. Nós olhamos para os elementos, nós o contemplamos, nós tocamos, nós provamos, somos atingidos em todos os nossos sentidos pelo sacramento, e assim nós, com esse sinal do pacto, somos lembrados da fidelidade do Senhor para conosco através de Cristo. Esse sinal aponta para essa fidelidade. Deus está falando conosco, está nos comunicando que Ele tem sido fiel, que Ele é um Deus perdoador, e que se nós chegarmos a Ele sempre com arrependimento e fé, nós temos comunhão com Ele. Olhe para o corpo e olhe para o sangue de Cristo representados nestes elementos. Eles sinalizam isso. E, ao mesmo tempo, selam isso. É uma garantia. E não que Deus necessitasse disso. Deus não necessita de garantias. A sua palavra, ela é suficiente. Todavia, nós precisamos. E Deus, conhecendo a nossa natureza e a necessidade que nós possuímos, Ele nos dá sacramentos, como o batismo e a ceia, para servirem a este propósito de fortalecerem a nossa fé, olhando para esses sinais e selos que testificam a sua fidelidade. Ao mesmo tempo, outra coisa que a nossa confissão de fé fala é que nesse ato de confirmar a fé, ou melhor, esse sacramento, por ser um sinal e selo, também nos diferencia do restante do mundo. Nós somos lembrados disso também. Nós não pertencemos ao mundo mais. Nós somos do povo da aliança, nós somos da igreja de Cristo, nós somos membros do corpo. Não somos mais contados entre aqueles que estão perdidos e caminhando para o inferno. A nossa fé também nesse sentido é confirmada, é fortalecida, por sermos lembrados a quem nós pertencemos, onde nós estamos, onde Ele nos colocou. Meus irmãos, que bênção é o sacramento da ceia do Senhor. Que bênção grande. Um sinal e um selo
do pacto do nosso Deus. Terceiro objetivo, para ser um penhor e um símbolo da mais estreita comunhão que os cristãos têm com Cristo. Vá para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. O apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 10, 16: Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Quando provamos o sacramento, isso serve como um penhor dessa comunhão que Cristo tem conosco. Essa comunhão entre Cristo e o seu povo, ela é evidenciada na palavra de Deus de outras formas. Vamos ver algumas delas, pelo menos. Vá para João capítulo 15. João 15. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João 15, versículo 5. Aqui nós temos a figura da videira e dos ramos. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora para Efésios capítulo 3. Efésios 3, 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E o capítulo 5 de Efésios 5, 23. Diz assim: Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Ou seja, a segunda imagem aqui é ele como cabeça, a cabeça do corpo, e nós, os seus membros do seu corpo. Efésios agora ainda, melhor dizendo ainda, Efésios 2, veja outra figura que aparece aqui, Efésios 2, versículos 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, nós somos o edifício, fazemos parte como pedras vivas, sendo construídas sobre o fundamento que é Cristo, a pedra angular que é Cristo. E uma outra imagem também, ainda em Efésios 5, versículo 31 e 32. Efésios 5, 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também como aparece em Apocalipse 21, 2. A outra imagem é de uma união matrimonial. Estamos unidos a Cristo. Isso é visto na figura da videira dos ramos, da cabeça e dos membros do corpo, do próprio corpo. Também no fundamento e no edifício e na união matrimonial. São algumas imagens que a palavra de Deus nos dá para retratar essa comunhão, meus irmãos. E tudo isso é demonstrado na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor. Temos comunhão com Ele. Só que essa comunhão com Cristo que é vista na ceia do Senhor, esse é um penhor, é um objetivo, ela objetiva ser esse penhor, mas também um penhor da união que nós temos uns com os outros. Uns com os outros. Uma vez que nós somos membros do mesmo corpo, estamos interligados. E sendo interligados, ou seja, unidos uns aos outros, no momento em que nós chegamos aqui para assentar-se à mesa do Senhor e tomar do seu pão e do seu vinho, no caso do seu corpo e do seu sangue, nós estamos não apenas evidenciando nossa união com Cristo, mas também uns com os outros. Uns com os outros. Nós comemos o mesmo pão, nós partimos, temos participação no mesmo corpo. No mesmo corpo. Então é um penhor das duas coisas. Da união de Cristo conosco
e de uns com os outros. Quarto objetivo, a ceia também visa alimentar a alma dos crentes na segura e certa esperança da vida eterna. Meus irmãos, esta ordenança ela é um sinal e penhor para quantos receberem em conformidade com a instituição de Cristo, de que ele, em conformidade com a sua promessa, pela virtude e poder do seu corpo crucificado, do seu sangue, alimentará tão certamente as nossas almas para a vida eterna, quanto nossos corpos são nutridos por pão e vinho nesta vida temporal. Memorial, só que mais do que memorial, é alimento espiritual a ceia. Não perca isso de vista quando você assentar-se no próximo dia do Senhor, à mesa do Senhor. Não deixe isso se perder. Você não está só sendo alimentado fisicamente. Há alimento espiritual sendo oferecido, dado a você. A sua alma é nutrida quando o sacramento é administrado. É nutrida. Eis uma das razões importantíssimas para nós entendermos o sacramento e não perdermos a sua administração. Irmãos, a semelhança de alguém que fica muito tempo sem comer, fisicamente falando, e adoece, é alguém que fica muito tempo sem tomar a ceia do Senhor, espiritualmente também adoece. É alimento. Assim como os outros meios de graça, a oração, a palavra de Deus. Se nós não estivermos nos alimentando desses meios de graça, ficaremos certamente doentes. Não pode existir negligência. Às vezes você escuta pessoas deixando de estar presentes no momento da ceia do Senhor por motivos injustificáveis, os mais variados possíveis. É impressionante isso. É bem verdade, há situações específicas, irmãos, eu sei disso, onde a pessoa não pode estar presente. Estou falando de quando realmente se torna negligência. Não por um desejo pessoal, mas porque realmente não quer. Ou melhor, evidencia que não quer, quando qualquer coisa é motivo para não estar presente. Se nós, e imagina que se não todos, a maioria, até porque essa experiência humana de forma geral, temos pratos favoritos, refeições favoritas e somos tão ávidos para comermos essas coisas, não é verdade? Quando sua esposa faz aquele prato que você tanto queria comer, homem, quando você vai àquele restaurante ou aquela lanchonete, sei lá, e ali tem aquela merenda, aquele lanche, aquela comida que eu gosto tanto, somos tão ávidos, nos preparamos, separamos dinheiro para comprar aquilo, ou os ingredientes para poder ser feito em casa. Temos todo um cuidado com o preparo, com o momento de comer, comemos degustando e saboreando e ficando muito alegres com isso. Por que é tão diferente a busca que nós temos muitas vezes com o alimento espiritual da ceia do Senhor? Se fazemos isso com alimentos de forma geral, deveríamos fazer muito mais com o alimento que é para nossas almas. Porque este alimento que nós provamos, físico, ele é perecível. Mas aquilo que alimenta a sua alma, você pode ter certeza que traz consequências eternas para você. Eternas para você. Lembre-se disso. No próximo dia do Senhor, dentre outras coisas, você virá para cá para ser alimentado espiritualmente pelo próprio Cristo. Quinto objetivo, para ser para nós um seguro penhor também, mas só que da nossa ressurreição. Da nossa ressurreição. E lembre-se que a ressurreição do cristão, ela é dupla. Ela é tanto espiritual quanto física. Vai lá para João 6. João 6. Versículo 54.
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A nossa ressurreição, ela acontece nesses dois aspectos. É espiritual, porque quando nós conhecemos a Cristo, nos arrependemos dos pecados e cremos nele, isso evidencia que nós fomos regenerados e assim ressuscitados por ele. O próprio Deus nos trouxe a vida. Estávamos mortos e agora temos vida em Cristo. Então ela é espiritual. E a morte que Adão trouxe a toda a humanidade, a ele mesmo, foi de natureza primeiramente falando, espiritual. Mas também há uma promessa de uma ressurreição física, que a Bíblia nos lembra várias vezes, e o próprio Cristo falou isso daqui em João 6, em outros momentos, os apóstolos também falaram sobre isso, que aqueles que creem no Senhor, que têm comunhão com o Senhor, que de fato estão em Cristo, serão ressuscitados no último dia. Voltarão à vida. E a ceia do Senhor, que demonstra essa comunhão que temos com Ele uns com os outros, ela também serve como um penhor da ressurreição final. Ou primeiro, da ressurreição espiritual, porque se nós estamos indo à sua mesa, sendo convidados por Ele, é porque nós já fomos ressuscitados, não estamos mais mortos, e também aponta para o que vai acontecer lá na frente. Está comendo hoje do corpo dele, bebendo do seu sangue, pois bem, lá na frente, isso é uma garantia de que você será ressuscitado por ele. Se de fato você está nele, você será ressuscitado por ele. Um penhor da ressurreição. Veja como o nosso Deus, ele nos faz promessas, e essas promessas, elas são acompanhadas de sinal, de selo, de garantia, de penhor. Essa é a ideia. Mais uma vez, ele não precisa, ele disse, está dito e vai se cumprir. Mas nós temos a nossa fé confirmada e fortalecida, como eu já pontuei, quando olhamos para esses sinais e selos, para esse penhor. E assim pensamos, o meu Deus disse que vai me ressuscitar. Eu creio nisso, porque a boca do Senhor eu disse. E além disso, ele mostra isso para mim toda vez que eu como do seu corpo e bebo do seu sangue. Eu serei ressuscitado. Em sexto lugar, o objetivo da ceia do Senhor. Estamos caminhando já para o fim, irmãos. Para selar em nós a certeza da vida eterna. Aquele que comer de maneira correta esta santa ordenança do nosso Deus, de fato pode dizer, não apenas eu creio na vida eterna, eu como a vida eterna. João 6, 51. Ainda em João 6, agora veja o versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Deixa eu explicar algo aqui importante sobre isso. Eu não ainda preguei em João 6 inteiro, no capítulo inteiro, mas preguei no início desse capítulo, certa feita aqui em nossa igreja. E, pelo que eu consigo me lembrar, eu cheguei a pontuar isso para os irmãos, que esse texto do capítulo 6, que o Senhor vai falar como sendo o pão da vida, ele é distorcido pelos papistas para ser ensinado através desse texto o seu falso entendimento, a sua falsa compreensão da ceia do Senhor, falando de uma transubstanciação que acontece no momento do sacramento, ou seja, a transformação dos elementos no corpo e no sangue de Cristo, de forma literal. E também para dizer que se você não estiver em comunhão com o Senhor, através da Eucaristia, da ceia, se você não estiver comendo e bebendo literalmente do corpo e do sangue de Cristo, você não tem parte com Ele. Então eles atrelam a salvação da pessoa ao próprio sacramento, como uma relação de dependência mesmo. De forma semelhante, que acontece com relação ao batismo.
Eles entendem que o batismo, por meio do batismo, o Senhor regenera. Há uma regeneração por meio do batismo. Então há uma relação de dependência dos sacramentos ligada à salvação. Nós não cremos nisso, rejeitamos esse ensino. E o texto de João 6, o ponto aqui do Senhor principal não é falar sobre a ceia. Contudo, tem sim implicações com relação à ceia. Então, por mais que a gente esteja falando da ceia diretamente, não é o seu ponto aqui, mas, em síntese, é mostrar a necessidade de existir comunhão com Ele. O ensino de Cristo é, parafraseando aqui, se você não tiver comunhão comigo, se você não estiver em mim e eu não estiver em você, se não houver essa relação entre nós, e aí ele vai exemplificar isso, por exemplo, através de alimento, né? Ele vai dizer, se você não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não literalmente falando, é claro, mas se não há essa união entre nós, então você está apartado de mim, assim você está condenado. Então, por mais que o ponto não seja a ceia em si, mas traz sim aplicações para a ceia, uma vez que a ceia do Senhor, ela retrata de maneira vívida essa comunhão que é representada através da administração desses elementos. Então, primeiro, nos afastamos do ensino papista acerca de uma dependência de salvação pela administração do sacramento, na sua participação, mas sem se afastar a ponto de não ver nenhum tipo de implicação aqui para a ceia do Senhor. Não tem nada aqui que possa ser tirado ou ligado à ceia do Senhor. Tanto é que isso é, pela maioria dos comentaristas e reformados e outros puritanos, entende dessa forma. Vê aqui algum tipo assim, de implicação sobre a ceia do Senhor. Bem, se você está em Cristo, eu acho que vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Você tem a vida eterna. Você está em comunhão com Ele. E isso não depende de você estar ceando. Não depende. Alguém creu hoje no Senhor, nesse momento, e em seguida morreu. Está com Cristo para todo o sempre, sem nunca ter ceado. Então não depende da ceia, como não depende do batismo, a tua salvação e a minha salvação. Entretanto, uma vez que fomos salvos, em nossas vidas, andando e fazendo a vontade do nosso Deus, iremos experimentar os seus sacramentos, provarmos. E quando isso acontecer, e nesse caso aqui da ceia, a ceia vai, dentre tantas coisas, mostrar para nós, evidenciar para nós a vida eterna que temos com Cristo. Ou seja, é um testemunho. Não é que você depende da participação nela para poder ter a vida eterna. Você já tem se está em Cristo. Mas quando você experimenta, quando você participa da ceia, isso é testemunhado a você. Os irmãos entendem isso? Essa é a diferença, irmãos. E aí você pode falar, eu tenho a vida eterna, eu creio na vida eterna, e eu provo da vida eterna, através do sacramento, da ceia do Senhor. Em último lugar, mais um objetivo. Para obrigar a ceia do Senhor, ela obriga todos os cristãos, todos, a um juramento de fidelidade, a servir ao único Deus vivo e verdadeiro, e a não admitir nenhum outro sacrifício propiciatório pelos pecados, senão o sacrifício verdadeiro, que por sua morte Cristo realizou de uma vez por todas. Sacramento, essa palavra vem de uma palavra em latim e traz essa ideia, esse é o seu contexto. Na verdade, há um debate sobre isso, alguns também citam outro tipo de origem, mas a mais comum e mais aceita é que sacramento está ligado à ideia de um juramento, que era feito por parte de um soldado inferior ao seu comandante. É assim, nesse ato de jurar fidelidade, compromisso,
era feito nesse sentido, isso era chamado de sacramento. E a igreja, usando dessa palavra, assim como usou outras palavras, outros termos, para resumir um conceito teológico, extraído da palavra de Deus, de forma muito apropriada, usou essa palavra sacramento para também falar do batismo e da ceia. De maneira muito precisa, teologicamente falando. Então, quando você vem cear com o Senhor, você também está prestando um juramento de fidelidade ao seu Deus. Veja como isso é algo importantíssimo também de se entender. Porque sim, a fidelidade do Senhor, a sua fidelidade pactual está sendo anunciada a você, está sendo lembrada a você. Mas você também está respondendo a esta fidelidade pactual com fidelidade. Irmãos, não é exatamente isso que acontece em toda a palavra de Deus? Quantas vezes o Senhor, no ato de renovar a sua aliança com o seu povo, exigiu que o povo desse uma resposta? Dizeis hoje a quem vós servireis, se ao Deus único e verdadeiro, ou aos falsos deuses. Quando você vem à mesa do Senhor, você está dizendo, eu renuncio a todos os falsos deuses. Eu não quero compromisso, eu não quero ser fiel a nada e a ninguém lá fora. Eu rejeito o pecado, eu rejeito o diabo, eu rejeito o mundo, eu rejeito todos os meus desejos. Eu tenho um compromisso contigo, Senhor, e somente contigo. Então é um anúncio seu também, é uma resposta sua também, nesse sentido, secundário, mas também está presente. De fidelidade ao pacto. Sinta o peso dessa sentença. Para que quando você vier à mesa do Senhor mais uma vez, compreenda estes objetivos, assim como os demais que existem também, que são implicações disso daqui. Para com temor e tremor se aproximar da ceia do Senhor. Mas com alegria também. Com alegria, meus irmãos, porque nós vemos nessa mesa o quanto Deus foi e é misericordioso conosco. O sangue do Cordeiro foi derramado, não de mais um animal, mas o próprio Filho de Deus, para nos redimir de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Você lembrado disso? Os pecados que você cometeu, os que você comete, que você vai cometer ainda, todos estão perdoados em Cristo, através do sangue que foi derramado. Sabe por que Ele não adentra a tua casa? E não te leva para o lago de fogo e enxofre? Sabe por que você não é condenado com os demais? Sabe por que você não é reputado com os outros mundanos? Porque o sangue do Cordeiro está sobre você. Não é porque você nasceu numa família de crentes, não é porque você é presbiteriano, não é nada disso. Se o sangue está sobre você, e se de fato está, o Senhor mesmo declara, não há mais condenação sobre ti. Não há. Você é lembrado disso hoje, e será lembrado disso no próximo dia do Senhor, através do sacramento da ceia. Louve a Deus por isso. E seja contente com o que Deus deu para nós nessa dispensação, nessa nova aliança, superior, mais gloriosa do que a antiga aliança. Você quer ver isso? Aqui eu encerro. Vá lá para a nossa confissão de fé mais uma vez, se você estiver com ela aí, abra e veja como nossos pais foram tão claros em mostrar isso. A confissão de fé de Westminster, no seu capítulo 7. Capítulo 7 do Pacto de Deus com o homem. Seção 5 e seção 6. Seção 5 diz assim: esse pacto, no tempo da lei,
se referindo ao pacto da graça. O pacto da graça que foi estabelecido pelo Senhor nosso Deus após a queda de Adão. Esse pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão do Cordeiro Pascual e de outros tipos de ordenanças dados ao povo judeu, tudo prefigurando o Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, que se chama de o Antigo Testamento, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Veja, os nossos irmãos que viveram na antiga aliança, Deus, em sua sabedoria, os entregou ali, deu a eles algo que foi suficiente para eles. Claro que sim. Não foram salvos de outra forma, foram salvos na fé do Messias, crendo no Messias, pela fé no Messias prometido. Então tudo aquilo ali que prefigurava Cristo era suficiente para aquele período, apontando para Cristo, inclusive a Páscoa. Seção 6. Sob o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Por essas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com mais simplicidade e menos glória externa, o pacto é manifestado com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus, bem como aos gentios. Isso é chamado de o Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. O mesmo pacto. Por isso que podemos asseverar que, em essência, na substância, a mesma coisa, o mesmo significado. A Páscoa, eles comeram dela, tinham que olhar para, quando celebrassem a Páscoa, olhariam para o que de fato Deus fez ali no Egito, mas aguardando ainda o Messias, porque ela apontava para o Messias que viria. A ceia, ela é celebrada por nós, olhando para o que o Messias já fez. Essa é uma outra diferença, mas a substância é a mesma, é o mesmo significado. Então, aqueles que defendem a continuidade da Páscoa em nossos dias, literalmente falando a Páscoa, ou tentando remodelá-la e fazer de alguma outra forma cristianizada, é uma tentativa pecaminosa de querer voltar aos rudimentos da antiga aliança, quando nosso Senhor já cumpriu isso e já nos deu uma nova ordenança, ou melhor, demonstrou a continuidade da Páscoa na ceia que ele estabeleceu. Sejamos contentes com isso, porque assim como foi suficiente para eles, é suficiente para nós, palavra e sacramentos. A Deus seja a glória por isso. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos. Sim, pela tua palavra que foi pregada, Senhor Deus. Especialmente quanto a esse assunto. Somos lembrados aqui dos objetivos da ceia do Senhor, o quanto o Senhor já manifestou para nós tanta graça, tanto amor, e também nos preparando para o teu próximo dia, o dia do Senhor, onde teremos a administração desse sacramento. Que o teu povo, ó Deus, que ouviu essa mensagem, e os que ainda porventura poderão ouvir, tenham sido instruídos e venham a ser instruídos, para com santo temor se prepararem para o sacramento. E assim com alegria e gratidão ao Senhor, chegarem aqui e contentes, satisfeitos com o que o Senhor nos deu na nova aliança, com menos glória externa, mas com muito, muito maior glória espiritual.
Obrigado, Senhor Deus, por isso. Se porventura ainda há alguém com dificuldades de compreender essa questão do cumprimento da Páscoa do Senhor, da antiga aliança ali em Cristo e na obra do Senhor, ó Deus, nós te pedimos que venha tirar essas dúvidas, essas dificuldades, e que haja, ó Deus, uma busca sincera, honesta, pelo discernimento dessas coisas. E assim, ó Deus, caminhemos como igreja do Senhor, com simplicidade e satisfação em Cristo. Nós oramos, ó Deus, com a tua bênção sobre nós, em nome do teu Filho, nosso Redentor Jesus Cristo. Amém.